sempre estimula muito os meninos no começo, os resumos para congresso, pelo menos nesse recorte de relato, eles sempre seguem aquela estrutura muito básica e muito direta. Então, uma pequena introdução, um objetivo, uma metodologia, né, mais ou menos bem direta ao ponto, bem descritiva da ação, uma conclusão e tudo. E aí eu queria perguntar e abrir, na sua opinião, né, o que é que diferencia um relato de artigo, né, para um relato de resumo? E, enfim, o que eu só acredito que... Tá. Primeiro a gente precisa compreender as modalidades dos trabalhos acadêmicos e científicos, certo? A gente sabe que nós estamos regidos pelas normas brasileiras. As normas brasileiras, elas são regidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, aquela famosa ABNT que todo mundo franze a testa quando fala de ABNT. Eu amo a ABNT, eu amo todas aquelas resoluções, aquelas NBRs, amo todas, 10.513, 6023, eu amo todas. E aí a gente não pode fugir dessas normas quando a gente está querendo fazer, na verdade, construir trabalhos acadêmicos e científicos. A gente tem aí algumas questões que a gente precisa definir. Uma coisa é a gente ter interesse de participar de um evento científico de qualquer natureza, seja este simpósio, congressos nacionais e internacionais, jornadas científicas e os próprios encontros universitários, e enviar um resumo. E esse resumo tem duas modalidades, pode ser um resumo simples ou um resumo expandido. E aí as regras da revista, do congresso, é que vão dizer qual é o tipo de resumo que vai ser submetido. Muitas vezes, esses resumos, eles nascem dos trabalhos que a gente faz no cotidiano acadêmico, e não necessariamente teve uma estrutura prévia, por exemplo, de uma investigação, de uma pesquisa. Tá, eu vou dar um exemplo. Estou no PROSAF, desenvolvi uma atividade na Serrinha, então aí foi uma atividade junto com alguns alunos da medicina, junto com a fisioterapia, ali trabalhando mobilidade em idosos. E aí eu quero apresentar esse resumo no COBEM. E aí eu posso sentar com os participantes, pegar a estrutura e escrever algo dessa experiência dentro dos moldes que a gente tem no resumo. Não necessariamente isso vai dialogar, digamos assim, com um trabalho maior. Ou seja, eu fiz essa experiência de extensão, né, desenvolver essa atividade e quero contar. Mas não necessariamente nasceu de uma proposta investigativa de trabalhar com a mobilidade do idoso. Entende? Isso é uma coisa. Então, eu escrevo. Quando eu quero escrever um artigo científico, que é uma modalidade mais elaborada, aí, como aqui, e aí eu não vou trazer as outras abordagens, porque para não se distanciar do que a gente deseja aqui, mas poderia falar também da abordagem quantitativa e mista, mas quando a gente, de fato, quer escrever um artigo mais elaborado, que tenha um foco específico, aí a gente, e principalmente no componente qualitativo, a gente vai precisar ter um projeto prévio. Ou seja, a gente precisa escrever um projeto de pesquisa, e aí a gente, não sei se vai surgir essa pergunta, mas depois a gente pode, de fato, ampliar. A gente precisa fazer a submissão ao comitê de ética para que a gente possa, de fato, escrever o artigo. Porque qual é a finalidade também de escrever o artigo? Além da divulgação científica, divulgar aquilo que você está fazendo, você quer publicar. E hoje é impossível que a gente publique qualquer artigo científico com seres humanos ou parte deles, que depois a gente também pode conversar sobre isso, sem ter passado pelo comitê de ética. O resumo anterior que o Nicolas fala não necessariamente precisa apresentar um parecer consubstanciado do comitê de ética.
Eu não preciso disso. Por isso que o resumo é mais simples, até o expandido. Por que eu chamo de resumo expandido? Porque aí eu faço um texto maior da introdução. Eu faço um texto maior da metodologia. Eu trago resultados e eu trago conclusões. Mas, professor, o resumo simples também não tem esses elementos? Tem, mas é bem mais simples do que um resumo expandido, que você precisa desenvolver mais o texto. Tá? O resumo, ele na sua essência, na verdade, se eu trouxer essa teoria, ele é uma síntese. Ele é uma síntese objetiva de algo. É a cópia fiel. Por isso que ele se diferencia da resenha. Resumo não é resenha. Resenha, a gente tem outro monte de substrato, mas eu quero falar só a palavra resenha, porque não vamos entrar no mérito de resenha crítica, resenha narrativa, não, resenha. E ele se diferencia da resenha, o resumo, quando ele traz somente a objetividade cronológica do texto. Eu vou dar um exemplo muito tranquilo. Eu vou fazer um resumo de um capítulo de livro que fala sobre humanidades médicas, por exemplo, ou relação médico-paciente, profissional-paciente. Eu vou resumir o capítulo A, o capítulo que fala sobre isso. O resumo, eu vou escrever exatamente, cronologicamente, o que tem no capítulo. O texto trata disso, disso, disso. Na segunda parte ele fala de... Eu estou resumindo o que está no texto e eu não me coloco nele. Isso é resumo. Agora, quando eu trago ponto de vista, opiniões outras que não sejam do autor que eu estou fazendo a resenha, aí eu estou fazendo resenha. Então, nesse caso, Nicolas e demais colegas, não há necessidade, né, no resumo, apresentado em congresso, apresentado em eventos, que a gente tenha algo muito mais elaborado. Agora, quando se trata, assim, de a produção de um artigo científico, aí ele é bem mais elaborado. E aí, a pergunta inicial do Nicolas e os resumos, né, para congresso e para artigo. A composição do artigo científico, após o título e os autores, tem resumo, a palavra resumo. E o abstract, ou resumen, porque vai ter, né, isso é uma outra conversa que a gente vai ter, porque também vai depender da revista que a gente quer na verdade, publicar. E aquele resumo que está no artigo, gente, ele é exatamente isso que eu falei, relativo ao que está no artigo. Inclusive, a última parte que a gente escreve do artigo científico é o resumo. A gente não pode escrever o resumo sem escrever o artigo. Por quê? Porque no resumo tem que ter todos os elementos que constituem o artigo científico. Uma linha, uma parte pequena que traga o objeto, o objetivo geral, a metodologia, ou seja, sinteticamente, os resultados sem discussão, porque ninguém traz discussão para resumo, pelo menos do artigo, não. E as conclusões ou considerações finais, seja qual for o termo que vocês utilizam. Mas são duas coisas diferentes. Para artigo científico, precisa ter um trabalho mais elaborado, como eu falei para vocês. Então, a gente precisa ter algo mais elaborado, um projeto, possivelmente um projeto de pesquisa mais prévio, entende? E aí o outro resumo, não. A gente pode exatamente fazer das atividades de extensão que a gente já realiza tranquilamente. Não necessariamente precisamos incluir no comitê de ética. Pelo menos eu não conheço e não participei de nenhum congresso nacional e internacional que exigisse, por exemplo, o parecer consubstanciado. Porque se for o caso, aí a gente tem que realmente, para os congressos, eventos científicos, etc., aí a gente vai ter que ter realmente um trabalho mais elaborado. Porque se exigir comitê de ética, a gente vai precisar realmente fazer a submissão. E para a submissão do comitê de ética, a gente não submete um artigo. A gente submete um outro trabalho acadêmico-científico que se chama projeto de pesquisa. Projeto, lembrando de planejamento. Então, o que é um projeto? É um planejamento. Então, é um planejamento
de pesquisa, tá bom? E aí tem todos os elementos, claro, do projeto, que aí depois a gente também pode ver a constituição dele, tá bom? Mas para fins, e aí o interesse de vocês é muito, muito legal, comecem a escrever sobre o que vocês estão produzindo, entende? Comecem a organizar o que vocês desejam. Se existe uma gama de atividades que vocês já realizam, e aí vocês futuramente querem apresentar isso, querem escrever sobre essa experiência, antecipadamente se planejem, escrevam um planejamento. A gente chama, fica muito fácil quando a gente está dentro de um grupo, principalmente um grupo de extensão, e aí a gente tem, né, várias frentes. Aqui a gente pode perceber vários membros em várias frentes, assim, especificamente dentro de um projeto de extensão. Escrevam um projeto guarda-chuva. Peguem o próprio projeto da extensão, que vocês devem ter ele estruturado, pelo menos o que é o PROSAF, quais são as linhas de atuação, e essas linhas de atuação transformem em projetos de pesquisas guarda-chuva. Entende? Aí vocês têm vários braços de pesquisa, submete um único projeto para o comitê de ética, e aí vocês ficam só colhendo os frutos, na verdade, desenvolvendo a investigação e fazendo as publicações com o mesmo parecer do comitê de ética, porque não vai faltar com a ética, porque vocês podem garantir, na verdade, vários objetivos específicos dentro de um projeto guarda-chuva. O projeto guarda-chuva, ele funciona dessa forma. Eu tenho um grande objeto que eu quero investigar, por exemplo, a gente vai trabalhar com o adoecimento psíquico de famílias no período da pandemia. Ok, mas dentro disso, o que a gente vai investigar? E aí faz um grande projeto de pesquisa, submete ao comitê de ética. E aí vocês conseguem ir, à medida que vão desenvolvendo o cuidado, vão escrevendo para fazer as publicações. Tá? Pronto. E aí eu só tocou num assunto que eu acho que cabe aqui na nossa próxima pergunta. A gente estava estudando justamente, né, inicialmente, montar um projeto de pesquisa que, na verdade, a gente tinha intitulado assim, né, estruturado, porque a gente queria avaliar o impacto do PROSAF enquanto projeto de extensão, tanto na vida das pessoas que nós assistimos e também na formação dos discentes que estão passando por ele, né? Então, a ideia seria, como você falou, montar assim, um projeto guarda-chuva para avaliar justamente o impacto do projeto. E aí, enfim. E aí eu queria lhe perguntar, um pouco aquela coisa, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, assim, se o senhor, na sua opinião, né, e ao seu ver, a gente deveria investir nossas forças inicialmente no projeto de pesquisa para só depois a produção científica, ou se a gente já poderia, por exemplo, em alguns periódicos, né, a Revista Brasileira de Extensão, a própria Revista Extensão em Ação da UFC, que é o periódico de extensão, que são revistas mais modestas, né, e que já aceitam trabalhos, relatos de extensionistas e tudo, se já seria inicialmente mais interessante uma primeira, como é que eu falo, um primeiro treino para essas revistas mais modestas, né, uma primeira produção mais simples e mais, né, para esses periódicos, e aí posteriormente, quando a gente já tivesse mais amadurecidos, é só então a gente tentar realmente montar o projeto de pesquisa para submissões mais... Entende Entendi. Mas mesmo que seja, né, periódicos, né, com quales diferentes, digamos assim, a gente sabe que tem um extrato de quales, né? Vocês entendem o quales das revistas, né? Vai do extrato A2 até C. Independente desse aspecto, né? A gente precisa planejar o que a gente vai colocar na revista. O primeiro momento, né, a fase exploratória da pesquisa, o primeiro momento da pesquisa é a inquietação. Tá? Então, a primeira coisa é se inquietar com algo. Se inquietar com algo é exatamente buscar
o que de fato o que essa inquietação, na verdade, que me mobiliza, o que a gente pode fazer com essa inquietação? Ou seja, qual seria uma pergunta principal dessa inquietação, que a gente chama de problema de pesquisa. Essa é a primeira. Você traz uma inquietação na sua fala, né? Quando você fala quando você diz de avaliar, né, as ações do Prosaf. Então, existe aí uma inquietação. Nossa, como é que o Prosaf está sendo visto, né, por distintos sujeitos, da comunidade, pelos discentes que participam e etc. Então, já existe aí uma discreta inquietação para buscar possíveis respostas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar essa inquietação e transformar essa inquietação numa pergunta de partida. É a primeira coisa. Então, discutir uma investigação científica, inicialmente eu preciso discutir um problema. Nasce. Toda investigação científica nasce do problema. Não existe pesquisa sem problematização. Não existe. A gente pode pular direto para a revista, ver quais são as instruções para autores escrever um artigo? Pode. Nada nos impede. Mas a gente vai ter muito mais chances de cometer equívocos nessa transposição do que se a gente começar, de fato, inicialmente, pela estrutura de um projeto de pesquisa. É como se a gente tivesse um objetivo, a gente quer mostrar isso, mas a gente está indo por um caminho mais longo, que pode chegar, mas que vai ser muito mais tortuoso. Por quê? Porque você não se permitiu a escrever um projeto prévio para avaliar todos os limites e riscos e possibilidades do projeto antes de escrever na revista. Então, mesmo que a gente demore, mesmo que a gente tenha esse tempo para a escrita, é o caminho mais, como é que eu digo, saudável para escrever uma pesquisa. Tá? Então, assim, é importantíssimo que a gente pense exatamente sobre isso, certo? Outra coisa também que a gente pode pensar, como vocês são né, considerável, eu não sei como é que vocês pretendem organizar, na verdade, isso, como é que vocês, de fato, pretendem se organizar para escrever esse projeto, por exemplo, né? Então, porque o que acontece? A gente vai ter limites na produção dos artigos, tá certo? Então, a gente vai ter limites. Então, a gente não pode colocar no artigo científico 10 pessoas, 9 pessoas, 8 pessoas, etc. Então, assim, quando for elaborar os projetos, primeiro pensem quais são as linhas que vocês desejam investigar. Faça um planejamento, talvez anual, ou seja, no ano agora, né? A gente já está em 2021. O que a gente quer até o final de dezembro? Quais são as nossas metas? Vocês acham que a gente consegue fazer o quê? Porque, gente, a produção de um artigo qualitativo, principalmente, é aquilo que eu falei, vai necessitar da aprovação do comitê de ética, e não é algo simples, né? Ou seja, a gente sabe os caminhos das pedras, tá certo? Eu posso ajudar vocês nesse caminho das pedras, ou seja, deixar o projeto de vocês, né, impecável, todos os documentos e ser aprovado na primeira reunião do CEP, né? Até porque eu sou atualmente também presidente de um comitê de ética de uma instituição privada, então eu sei todos os caminhos das pedras para o projeto ser aprovado, tá certo? Ou seja, é algo muito tranquilo, é só fazer o que o comitê de ética pede, nada mais do que isso. Não tem receita. Eu desautorizo vários projetos, e assim, na verdade, não é nem desautorizar, na verdade, eu rejeito porque não entrou no site do comitê de ética para ver os documentos. Então,
simples, são coisas muito simples que a gente pode fazer para dirimir essas questões. E aí, vejam qual é o planejamento de vocês. Será que vocês, de verdade, querem investir até dezembro de 2021 esse projeto da avaliação? Ou não? Não, a gente quer ir para uma outra frente. Então, planejem. Planejem, de fato, quais são as linhas que vocês querem atuar na pesquisa, que inquieta vocês, e escrevam sobre isso. Gente, primeiro, quando se escreve um projeto de pesquisa, quando você escreve, você já tem parte da literatura no projeto. Quando você for escrever o artigo, você já tem muita literatura escrita no projeto. Vale, professor, quer dizer que eu posso utilizar o texto que eu escrevi no projeto, no artigo científico? Óbvio. Com certeza. Você não vai perder tempo. Arte é outro modelo, tá certo? É outro modelo. O modelo do projeto de pesquisa é diferente do modelo de um artigo científico, tá? Mas grande parte, por exemplo, a revisão da literatura, parte da introdução, os objetivos, a metodologia, isso tudo é elemento que você vai aproveitar para o artigo científico. Então, quando você, de fato, submeter o projeto de pesquisa, porque você teve um tempo para escrever, quando você submeter isso ao comitê de ética que for aprovado e você vai começar a desenvolver a pesquisa, você já vai você só vai ter o trabalho, né? E aí, realmente, quando se trata de abordagem qualitativa, a gente precisa dar uma atenção maior, porque a análise ela é mais aprofundada, a gente precisa ter muito cuidado na hora da apreensão do material qualitativo e etc., organizar esses elementos, aí sim vai demorar, porque não é uma coisa que a gente, de fato, como na pesquisa Quant, eu entreguei questionários, eu fiz formulários, coloquei no Stata, ou no AppInfo, ou no Excel, e gerei um dado. Não é assim na pesquisa qualitativa, galera, não é. Eu fiz a entrevista, eu vou transcrever a entrevista, eu vou analisar a entrevista, eu vou pegar os trechos da entrevista que respondam a minha pergunta de partida. Então, a organização do paper, ela é diferente muito das outras modalidades de pesquisa. E isso demanda um tempo. Isso vai demandar um tempo. Então, Nicolas e demais colegas, a minha sugestão, não vão para a via logo de publicar algo sem ter previamente um planejamento do que vocês vão escrever. Por quê? Porque senão vocês vão colocar as perguntas que não deveriam estar lá no artigo, vão criar objetivos que não deveriam criar, porque, eu quero publicar um artigo. Certo, ok, eu acho isso super válido, mas o que você quer comunicar? Né? O que você quer comunicar? Agora, antes de você trazer um próximo diálogo, eu queria que a gente pudesse ampliar a nossa visão e a nossa capilarização da pesquisa, tá? Como vocês são um grupo, né, um grupo que tem várias frentes e várias pessoas, não pensem somente em artigos empíricos. Não pensem somente em artigos de resultados de pesquisa. Pensem em outras modalidades de artigos que vocês podem trabalhar com temas que vocês têm interesse. Então, tem várias modalidades. Então, a gente pode ter tipo de pesquisa empírica, que aí a gente vai ter aquela pesquisa totalmente de campo, que é utilizando a abordagem qualitativa, quantitativa ou mista. A gente tem o campo das pesquisas bibliográficas, e aí as revisões, e aqui a gente mais elabora, né, pela sua, eu digo, mais praticidade, e eu acho que a aproximação às revisões integrativas da literatura, porque a revisão sistemática com sem meta-análise é algo mais trabalhoso, a despeito de vocês terem um grupo gigante que conseguiria, com certeza, construir um protocolo de revisão sistemática.
pesquisas documentais, imagina, né, não sei quanto tempo o Prozaf existe, mas eu não sei se vocês têm registros de documentos, de atividades, de cuidados e ações de extensão e atividades que vocês realizam, então pode ter uma atividade de pesquisa documental, que muitas delas não precisam de comitê de ética, mas algumas precisam. Então, ampliem o repertório de pesquisa de vocês, porque vocês vão se solidificar, vão ter uma vasta publicação, vão mostrar as atividades do Prozaf, tá? E outra coisa, mesmo quem está no 7º, quem está no 9º, continua, porque o grupo de pesquisa não precisa estar vinculado na graduação. A gente pode ter grupo de pesquisa que a gente não precisa estar na instituição, pelo contrário, né? Eu não sou mais da UFC, gente, eu já terminei o doutorado em 2019, então eu não sou mais, mas eu participo de grupo, por exemplo, o grupo da professora Maria Lúcia. Participo de outro grupo com a professora Ana, com a professora Márcia, com outros projetos de educação e etc. Então, não precisa. Então, vocês, ótimo que estão na graduação, mas quando estiver próximo, e aí esses são planos futuros, a curto, médio e longo prazo, solidifiquem-se. E outra coisa, a gente publica, a gente comunica, porque a gente quer que o outro leia. A gente quer divulgar aquilo que a gente fez. Tá? Lembrando que quando a gente publica um artigo científico, não é o fim. Ai, meu Deus, terminei o projeto, legal, a gente já publicou o artigo, foi aceito, vai sair na revista, que bom, a gente fechou esse ciclo. Não, não fechou o ciclo. Lembrem que várias pessoas irão ler esse artigo científico. É aí que começam as críticas. Ou vocês acham que a gente não recebe e-mail de coautores dizendo assim, como é que você fez esse artigo? Fiquei interessado. Né? Olha, vem cá. Então, não se fecha o ciclo na hora que você publica. Pelo contrário, você vai ali, usando a expressão que a gente já conhece, dá a cara à tapa. Porque a gente vai entrar na crítica agora. Né? Então, ampliem o repertório de vocês, tá? Ampliem. Primeiro, faça o planejamento. Você, Nicolas, como coordenador, né, dessa área da investigação no Prozaf, né? Crie linhas. Quais são as linhas que a gente quer esse ano, gente? Vamos fazer um planejamento longitudinal, né? Vamos fazer aqui um planejamento de 2 anos. O que a gente quer atingir no primeiro ano? O que a gente quer atingir no segundo? Vai, como é que eu posso dizer? Vai monitorando isso. E aí vai criando as tarefas. O que a gente precisa? Nesse sábado a gente vai se reunir para pensar primeiro esse planejamento, ok. E ali dispara as atividades. Tá, no próximo momento, vamos agora pensar qual é a pesquisa que a gente vai fazer, quais são as dimensões. Então, eu vou convidar novamente o professor André para dar uma aula de revisão integrativa da literatura. Ok, vamos marcar com ele tal dia. Eu vou falar com a professora Maria Lúcia para ela falar um pouquinho de análise qualitativa quando a gente tiver com isso. Entende? E aí vocês vão se formando, né? E vão aprendendo, porque a gente aprende. Gente, a gente aprende pesquisa fazendo, tá? Eu fiz uma especialização em pesquisa científica, passei 2 anos, foi a primeira especialização no Ceará, ou acho que no Brasil, não sei. Eu passei alguns anos esperando essa especialização na UES, lá em 2007. E eu não aprendi pesquisa fazendo aquele monte de teoria. Não aprendi pesquisa ali. De maneira alguma. Eu aprendi muita teoria, na verdade, fazer aqueles cálculos de amostra, que pegava 3 folhas do meu caderno, sem entender nada daquele negócio de álgebra, mas eu calculava. Eu aprendi aquilo, teoricamente, para fazer uma prova de estatística no final do semestre. Mas eu aprendi pesquisa quando eu fui fazer pesquisa. Quando eu me sentei lá no banco quando eu comecei a fazer, claro que eu fiz, a minha pesquisa foi qualitativa, inclusive, da pesquisa na época da especialização, foi assim que eu entrei no mestrado, quando eu passei,
para Maria Lúcia, que eu nem conhecia, então a gente já estava discutindo, porque foi satisfação do usuário, e aí ela tinha uma linha, e aí casou muito bem com isso, mas eu aprendi pesquisa quando eu estava indo pegar o Parajana 2, quando eu pegava o Grande Circular para fazer pesquisa lá no IPRED, fazer pesquisa lá no IAS, fazer pesquisa lá no CEA da CE 040, só passava ônibus de 30 em 30 minutos, né, comendo manga na casa da mulherzinha que eu fui fazer a pesquisa maravilhosa. Eu aprendi pesquisa dessa forma, gente. Eu não aprendi pesquisa. Aí, o que acontece? A gente tem aquela coisa da reflexividade, né? Opa, não é só a coisa mecânica. Então, eu tenho que pegar ali o livro da Maria Lúcia de 350 páginas e ler. Eu tenho que pegar a coletânea meu Deus, como é o nome daquele autor da pesquisa qualitativa que é maravilhoso. Eu tenho até aqui um livro que eu comprei, dividi em 10 vezes, aquele planejamentozinho da pesquisa qualitativa. Então, aí você vai tendo a reflexividade, não só daquilo que você está fazendo, mas o desejo que você tem com a teoria. Aí entra a teoria, mas a prática, ela é essencial. Tudo bem, você não vai fazer uma entrevista sem saber o que é entrevista. Né? Então, assim, quando vocês forem fazer pesquisas, né, quando for fazer pesquisa qualitativa, aí vai precisar ter um grupinho de estudo para falar como é que chega no campo, o que é uma pesquisa, ou como é uma entrevista, como é que a gente deve se comportar, a hora do gravador, a sensibilidade, a gente precisa conversar sobre isso. Mas, digo uma coisa para vocês, a gente só aprende fazendo. Não existe pesquisa aprendizagem de pesquisa sem fazer pesquisa, gente. Eu não aprendi a fazer grupo focal e a facilitar grupo focal, a facilitar uma história de vida, que a história de vida dura aí 6, 7 horas de conversa, entrevistas, lendo somente o texto, não. Eu li o texto. Na prática, o negócio é diferente. Imagina você estar lá no IAS, no ambulatório, sentadinho ali, conversando com mães que têm crianças e adolescentes com doença falciforme. Aí a mãe, do lado da criança, do lado aqui, um menino de 14 anos com sequelas neurológicas por conta da doença, assim, quase falando daquilo, se emociona, o que você vai fazer nesse momento que a mãe está ali, está entrevistando, a mãe começa a chorar, a falar da patologia, né, do estado de saúde do filho. Você, enquanto pesquisador qualitativo, o que você faz? Você tem que desligar o microfone, o aparelho, ficar em silêncio para respeitar aquele momento da pessoa e perguntar, quando for devido, a senhora deseja continuar a entrevista? Eu jamais poderia invadir o espaço daquela senhora e dizer assim, atropelando para fazer perguntas, porque eu tenho um compromisso com a pesquisa, aí eu tenho que fazer essa entrevista nesse dia, custe o que custar. Não é assim que o pesquisador qualitativo deve agir. Você tem que parar. E aí, quando a pessoa estiver bem, não, a gente pode continuar a pesquisa. Nem que depois você desabe. Depois eu ficava lá para poder fazer as anotações, eu chorava naqueles corredores que o povo achava que eu tinha uma pessoa lá que tinha acabado de morrer. Mas é porque, tipo, é uma sensibilidade que você precisa ter, né? Então, assim, a gente aprende na prática. Não tem nenhum livro que ensine a você isso, gente. Não tem. Não tem, dos que eu já li, não tem. Você tem que viver. Imagina você ter que fazer uma entrevista com alguém que está no leito, com leucemia, no leito, está lá no leito. A gente foi fazer, eu já fiz entrevista com pessoas do câncer no leito, gente. Então, tem todo um cuidado, uma sensibilidade, um respeito humano muito grande. O pesquisador qualitativo tem que ter essa essência, não tem outra opção, não dá para ser pesquisador qualitativo e ser um cavalo, não dá. E outra coisa, a gente tem que respeitar, se não der, desmarca. Não vamos estar atropelando, porque, ai meu Deus do céu, eu tenho que entregar essa entrevista para a professora, meu Deus do céu, foi um dia perdido. Não. Pelo contrário, você foi aprender, meu filho.
Você aprendeu a respeitar o outro no seu sentimento. Né? Então, eu sugiro, né? Isso é uma sugestão minha, que eu acho que a gente precisa começar do começo mesmo, sendo bem redundante, sabe? Eu acho que a gente precisa planejar. Aí tem as linhas. Vocês são novos, vocês têm a vida inteira para pesquisar, vocês já fazem um trabalho brilhante de extensão, entende? Então, assim, não vamos atropelar as etapas, não é legal. Eu sei que a gente às vezes tem urgência, mas quando a gente atropela, não vai dar certo, né? É tipo, quando vocês puderem, quando vocês estiverem aí olhando para o mar, olhem um videozinho do Orme, que é no YouTube, é um porquinho que quer porque quer comer, não sei se vocês já viram esse vídeo, quer porque quer comer uns cookies que estão em cima de uma geladeira. O bichinho tenta de tudo para pegar o cookie, mas ele não se planejou para pegar o cookie. E na hora que ele consegue pegar o biscoito, o jarrinho cai na cabeça dele, ele não consegue comer o cookie. Ou seja, qual é a reflexão que a gente tira disso? Não adianta a gente atropelar as etapas. Ou você planeja, ou você pode até pegar, olha que legal, ele pegou o biscoito, mas não conseguiu comer, porque ele não se planejou. Então, vocês são novos. Vocês têm uma vida inteira pela frente. Vai ter muita pesquisa para vocês fazerem. Tá certo? E eu quero ser convidado muitas vezes para falar de pesquisa para vocês. Mas vamos lá, Nicolas, qual é a outra? Não, primeiro agradecer, só essa parte aí já desbloqueou muita coisa aqui na cabeça, já. Mas enfim. Na quinta-feira eu conversando com a professora Malu, né, e ela querendo já deixar adiantado algumas coisas que ela achava importante a gente tocar no assunto, ela me falou assim, que sabia que a gente trabalhava com extensão e sabia que a gente queria relatar, né, mas ela disse assim, muito cuidado para não escrever relatos vazios, né, para não trazer o que ela chamou de problematização teórica, né, principalmente fundamentada em teoria social. E aí, considerando o Prozaf enquanto um projeto que trabalha com vulnerabilidade em saúde e falando assim um pouquinho disso, eu queria que, se o senhor puder, desenhar um pouquinho para os meninos o que ela quis dizer com isso, né? Não sei se deu para ficar. Uhum. Eu acho que o advento da minha paixão pela pesquisa qualitativa foi muito pela Maria Lúcia Bose, não vou mentir, né? Não posso. Eu já tive contatos com vários outros professores qualitativos, mas... E cada um tem uma vertente, tem uma visão, mas a Maria Lúcia me despertou muitas coisas, né? Tipo assim, uma conversa com ela gera, sei lá, 5.000 leituras só numa frase, né? E aí você fica doidinho. Aí depois eu fui aprendendo. Cada aula eu fui de menino, tudo tem seu tempo, né? Vá aos poucos. Imagina cair na faculdade de medicina como pedagogo, no mestrado em saúde pública, que tinha acabado de ter tinha acabado de incorporar a saúde coletiva, porque era muito saúde pública, e a gente sabe que, teoricamente, tem uma diferença de saúde pública para a saúde coletiva, e jamais na saúde pública, dificilmente um pedagogo entraria, porque a vertente da saúde pública, pelo menos na faculdade de medicina, no departamento, era epidemiologia, né? E eu não tive nenhuma epidemiologia na pedagogia, eu tive epidemiologia na minha prática, enquanto na Secretaria de Saúde. Mas, enfim, quando ela fala, ela é muito profunda, né? Quando ela fala de um relato de experiência vazio, ela traz aquilo que aí eu concordo plenamente com ela, e é uma luta que eu tenho com os meus alunos, uma luta saudável, não só dos meus alunos da graduação já melhorou consideravelmente, eu acho que eu já superei isso na graduação. Agora, na residência, eu estou numa luta constante, principalmente por... eu esqueci de dizer também essa outra parte, eu não sei como é que eu me viro, mas ainda tenho tempo de tomar gin e de ir para a praia, tá? Mas eu também, eu atualmente estou na Escola de Saúde Pública e
Eu sou responsável pela análise, pela análise simplesmente de todos os trabalhos de conclusão de residência da rede César, então, da residência médica. Então, passa por mim todos os trabalhos que são feitos na residência médica de dos 88 programas de residência médica, né? Imagina aí eu lendo a cirurgia do dedo mindinho, da não sei o que, costurado, menina, aquilo me dá um nó na minha cabeça. Tem hora que eu começo, menina, onde foi que eu fui amarrar o meu burro, né? Mas, enfim, tecnicamente eu não faço nada, né? Eu só falo da estrutura e etc. Mas o que a gente tem lutado lá na residência multi, na residência médica, é exatamente isso, a preocupação que a Maria Lúcia traz, Nicola e colegas. É o vazio dos relatos de experiência. Relatar uma experiência não é somente descrever a experiência, tá? Às vezes a gente acha que, e aí a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for baixar os artigos. Eu estou me devendo há mais de um ano. Eu já comecei isso, mas eu estou ainda me devendo um aprofundamento de relatos de experiências que, de fato, eu diga assim, não, esse aqui eu aprovo. Porque os que eu tenho lido, eu não tenho deixado satisfeito. Para mim, ainda falta um vazio, e um vazio principalmente metodológico e teórico. É isso que a Maria Lúcia traz. A Maria Lúcia traz a parte lá da parte teórica. Eu tenho vazio, não é só da teoria, da contextualização, da problematização, não. É da metodologia, sabe? E eu não consegui superar isso ainda. Eu preciso... Eu vou ter que tirar um dia para fazer isso. Eu já estou me devendo há um ano. Mas eu vou conseguir. Por quê? Porque fica na descrição. Entende? Eu vou contar uma história. Eu vou relatar. O relato, a palavra relato, é até qualitativo, né? Eu vou relatar. Eu vou ali falando, eu vou dizendo. Relato. Mas precisa vir com uma problematização. Precisa vir com um contexto. Primeiro, qual é o objeto do relato? O relato de experiência. Qual é? E, pelo amor de Deus, vocês estão se distanciando de que relato de experiência é totalmente diferente de relato de caso clínico, né? Pelo amor de Dadá, né? Relato de caso clínico é o que vocês fazem lá, talvez, na semiologia, vão fazer, pelo amor de Deus, não é aquilo, tá? Esqueçam, deletem essa parte. Isso aí vocês vão fazer no estágio, vão fazer na disciplina, coisa mais linda, história natural da doença, história preguiça, não sei o quê, deixa para lá. E que, inclusive, se aplica não só na medicina, mas na fisioterapia e também na enfermagem, né? Enfim, o que a gente está falando é de relato de experiência. Eu tenho uma experiência e vou relatá-la. É diferente. Qual é o foco da experiência? Que experiência é esta? Tá? Eu vou colocar uma pimentinha aqui do lado, só para vocês ficarem instigados, mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Queria muito que vocês trocassem isso de relato de experiência para sistematização de experiência. Tem um texto que eu posso mandar para o Nicolas, que é do Oscar Jossa, alguma coisa do tipo. Um livro super didático que ele fala dos passos da sistematização da experiência. Ali eu vejo metodologia. Né? Inclusive, a gente publicou um capítulo de livro no ProSaúde que foi relatando no ProSaúde, que foi relatando a formação de núcleos docentes estruturantes na Universidade Estadual do Ceará. Então, a gente publicou esse capítulo de livro do ProSaúde, acho que foi na Rede Unida. Quando eu tive contato com a sistematização da experiência, eu achei mais palpável, tá? Mas deixa isso de lado. É só uma pimentinha que eu deixei aqui para vocês. Vamos voltar para o relato. Quando a gente traz relato, que aí cabe em ambos o que eu vou falar, a gente precisa não só fazer o relato, mas eu preciso dizer qual é a experiência que eu vou relatar. Que experiência que eu vou relatar? Eu vou relatar a experiência de ter acompanhado um grupo
de gestantes no interior do Prosaf, é isso que eu vou fazer? Eu vou relatar a participação dos alunos nas atividades que foram propiciadas no Prosaf. Então, eu preciso, primeira coisa, que aí se remete ao objeto de pesquisa, do mesmo jeito que a gente tem para escrever os artigos, o relato. Então, qual é a experiência que eu vou relatar? E quando a Maria Lúcia diz vazio, é porque essa experiência ela já vem carregada de sentido e de teoria. Ora, primeiro, é um projeto, é um programa de extensão, é extensão universitária. Então, essa palavra extensão universitária tem que ser problematizada, porque essa experiência nasceu disso, porque se não existisse a extensão, existia a experiência. Então, quando ela fala vazio, ela fala é desse diálogo que tem que ter com as vertentes de teoria que permeiam esse objeto. Parece uma coisa estranha, mas eu vou falar de uma outra forma. Se eu vou falar de uma experiência de um grupo de gestantes, tá, que se desenvolveu ali, sei lá, que aí eu vi no Lucas, né, consulta de puericultura, tá? Consulta de puericultura, então vamos problematizar, primeiro a extensão, depois saúde da mulher, depois saúde da gestante, puericultura. Entende? Essa teorização que a Maria Lúcia fala. E na hora que eu vou relatar o que eu fiz com a gestante, não, com as puérperas, porque a puericultura é com a puérpera. E aí eu vou conversar. E aí eu estou acompanhando as puérperas e os bebês até 2 anos sadios, né? Porque essa é a vertente da puericultura, cuidar dos bebês, cuidar da mãe, cuidar da família, visitar a família, não precisa estar doente, que esse é um desafio até para o Sistema Único de Saúde. Quando eu vi que vocês faziam isso, meu Deus, já está melhor do que na cidade que eu trabalho, que o povo diz que não faz puericultura. Eu digo, meu Jesus Cristo. Mas, enfim, é essa problematização que a Maria Lúcia fala. Entende? Não é só a descrição. Não é só a descrição, olha, o grupo acontecia nos dias tais e tais, aí tinha a doutora Sabrina junto com a doutora Camila, aí se juntava o Felipe mais o Nicolas, a gente fazia isso, aí o Felipe olhava isso, a Mônica falava isso, era muito legal, as mulheres, não é isso. Relatar tem essa parte descritiva? Tem. Porque eu tenho que conhecer a experiência. Não tenho como negar. Mas eu tenho que trazer teoria. Entende? Primeiro, por que se juntava o doutor Felipe e a enfermeira Maria? Ali é uma colaboração interprofissional. O que é colaboração interprofissional? Por que era importante juntar um enfermeiro com o médico, o fisioterapeuta, o assistente social? Entende que tem que ter um diálogo com isso para fugir dessa descrição, e aí vai acontecendo a experiência, à medida que você vai contando, você vai trazendo a teoria que vai dando corpo a essa experiência. Aí não fica vazio. Aí você problematiza. Gente, primeiro, o que vocês entendem sobre problematização? Quando vocês escutam a palavra problematização, vem o que na cabeça de vocês? Só para eu entender, só para a gente ter aqui um alinhamento, né? Um letramento de problematização. O que se entende de problematização? O que vocês entendem? Eu penso em levantar questões. Levantar questões, perguntas, isso, questionamentos, exatamente, reflexões. Isso, Paulo Freire já deixava isso muito claro para a gente, ele educou várias pessoas usando problematização. Ele educou vários adultos fazendo o quê? Problematizando, né? Questionando. Por que se juntou um médico e um enfermeiro para trabalhar a puericultura no interior do Prosaf? Porque vocês acham bonitinho o médico se juntar com a enfermeira? Porque lá na política de atenção básica diz que a equipe é um médico e a enfermeira. E por que se juntou o fisioterapeuta? E não poderia ter um assistente social, não, nessa puericultura? Não poderia ter um nutricionista?
Eu não poderia chamar alguém da farmácia para participar desse momento, desse projeto de extensão, nessa hora da puericultura? Por que eu chamei um farmacêutico? Um estudante de farmácia? Essa é a reflexividade, essa é a questão, não só detalhar o que foi que aconteceu. Não é só isso. A gente tem que detalhar, porque a gente tem que conhecer a história. É claro que eu preciso conhecer qual é essa história, que experiência é essa, ela foi baseada em quê? Mas, meus amigos, tragam a teoria, vão mesclando. Ah, foi realizada a consulta. Nesse momento, a criança estava apresentando distúrbio de desenvolvimento que não condizia com a idade dela. A gente aplicou o que está previsto na caderneta de saúde da criança. A gente olhou lá o marco de desenvolvimento, viu que a criança não estava na faixa etária correta, está acontecendo alguma coisa. Ok, por que você utilizou o marco de desenvolvimento da criança que tem na caderneta? O que é o marco de desenvolvimento? Que indicador é aquele de vigilância? É essa. Agora, não é para tecer assim a história da tese. É para você trazer isso problematizando. É importante que se veja um marco de desenvolvimento. A caderneta é potente para isso. Por quê? Porque é o acompanhamento da criança de 0 a 9 anos. E aí tem a caderneta, que é outra coisa que a gente não utiliza, né? Que a gente às vezes despreza a pobrezinha da caderneta de saúde da criança e ali tem informações riquíssimas. Né? Eu não estou fazendo essa defesa não só porque eu fiz desenvolvimento infantil no doutorado, não, porque eu também estou no projeto do Ministério da Saúde de formação de profissionais para o uso e preenchimento correto da caderneta de saúde da criança. Agora a gente está trabalhando com a população, a gente está pretendendo trabalhar com a população indígena. Não sei se o governo federal vai deixar, mas a gente já está ali pensando como é que a gente vai fazer para formar, né, profissionais dos CESAs. Enfim, mas é isso que eu estou falando, sabe? É dessa problematização. Ah, eu utilizei a escala tal. Que escala é essa? Por que essa escala foi utilizada? Ela contribui com alguma coisa nesse relato? Então, gente, é fugir da. É o mais do mesmo. A Maria Lúcia adora isso, né? Mais do mesmo. Ou seja, não vamos fazer relatos do mais do mesmo, gente. Vamos ter um diferencial, nem que demore. Por que eu admiro ela e outras professoras? Porque a gente não fica naquele conceitozinho básico. A gente problematiza o conceito. O que é inovação? Foi um dos conceitos que problematizou. Satisfação, qualidade, um monte de conceito que ela já problematizou na vida. Ela foi até o que ela teve limite desses conceitos. Para além dos verbetes dos dicionários. Então, isso é que é aprofundamento. Eu acho maravilhoso relatos de experiência quando eles são descritos dessa forma. Eu não. Por que eu estou colocando no contexto da graduação e da residência médica e da residência multi? Porque na residência médica, na verdade, é mais estudo de caso clínico, e isso eu já não tive mais poder de não autorizar, mas isso é uma questão minha, né? Eu ainda vou conseguir se eu continuar lá. Na residência da multi é porque realmente é muito relato de caso, de relato de. Opa, voltei, deu certo? Vocês estão me ouvindo? Menino, dá umas caídas, né? Chega, eu tive que tomar uma água dessa caída, dessa coisa. Enfim. Professor, o senhor está falando direto, se eu quiser parar para tomar uma água, um café, te avisa, tá? A gente pode dar uma. Foi, deu uma travadinha, vamos esperar. Ele cai. Estão me ouvindo agora? Ótimo, pronto. De vez em quando tem uma nuvem passageira nesse lugar aqui do meu quarto, certo? Que ele
ele não gosta do Meet, eu não sei por quê. Coitado, porque eu dou aula pelo Meet, eu já briguei foi muito com esse espírito aqui, já fiz até pactos, mas ele gera, ele insiste em derrubar. É um espírito bom, ele deve ter, né? A gente vai se resolver quando a gente estiver juntos nas outras atmosferas. Mas o que eu estava falando realmente dos relatos era o seguinte: o que é que me deixa triste, na verdade, né, enquanto docente e amante da metodologia? É porque, às vezes, eu tipo, passo um ano na residência, ok, que eu sei que é muito puxado, eu não estou falando da residência médica, porque a residência médica é uma outra seara, eu estou falando da residência multi. E aí eu faço esse ano, aí no segundo ano, isso porque tem uma disciplina transversal de produção do conhecimento que eu coordeno. A gente tem 4 encontros durante os 2 anos para eles construírem o trabalho de conclusão de residência, né? Então, assim, tem o passo a passo durante a disciplina não é só o PEC de defender, não. Pelo contrário, a gente começa no primeiro ano e vai até o segundo ano conversando sobre pesquisa. E aí chega no segundo ano, aquela coisa assim, com problemas outros, todo mundo tem suas particularidades e quer entregar ao final num relato de experiência que não condiz com o que de fato deveria ser um relato de experiência. Isso me deixa muito triste. Por isso que eu não quero que o relato de experiência seja qualquer coisa. Eu não quero que seja, que tenha essa dimensão de dizer assim, meu Deus, eu não tenho nenhum trabalho para fazer, para terminar o TCR e vou fazer um relato de experiência. Isso me deixa muito triste. Porque, primeiro, a gente dá subsídio para que as pessoas possam construir um bom trabalho, e segundo, que tem outras modalidades que a gente pode construir que podem, né, fazer que a gente pode desenvolver um trabalho muito bom. Tá? Então, quando a gente conversa, quando a gente tem a ideia de que deve ser problematizado, que tem que ter, de fato, uma consistência teórica, é exatamente isso, ou seja, qual é o contexto dessa experiência, quais são as teorias que, de fato, eu posso conversar dessa experiência. E aí eu trago realmente teorias. E como dizia Clarice Lispector, escrever dói. E dói mesmo. Por mais que a gente tenha habilidade de escrita, a redação não é uma coisa simples. Não vou dizer para vocês que a gente aprende a escrever da noite para o dia, não é. Eu tenho dificuldade de escrever porque eu gosto de ler muito, e para escrever, na verdade, a gente precisa ler. Tipo, você escrever um parágrafo, eu tenho que ler, sei lá, 3, 4 textos, artigos para escrever um parágrafo de um determinado tema. Isso é consistência, para não ficar fazendo a mesma coisa. Por isso que, na verdade, é uma habilidade muito que possível e prazerosa, né? Porque, primeiro, a gente precisa ler, eu acho que a leitura é o pontapé, ninguém escreve sem ler, não existe essa possibilidade, você precisa ler para que você possa escrever. E, por um outro lado, escrever textos demanda tempo mesmo. Como eu sou muito criterioso, na verdade, eu demoro muito para escrever, tipo, porque realmente é importante que a gente faça leituras. Mas é esse cenário de relato de experiência. Ele não é um pecado, ele não é um vilão, ele é uma modalidade que pode ser expressa no artigo científico, porque muitas revistas admitem o relato de experiência, tá certo? Mas a gente precisa pensar como é que é a construção desse relato de experiência, essa consistência. E aí, uma atividade dentro desse escopo, que aí eu já posso sugerir para vocês, que é uma atividade mais ou menos que eu tô querendo começar a fazer, né, eu estava, na verdade, querendo escrever um artigo de revisão integrativa da literatura sobre a utilização de relatos de casos na saúde. Era isso que eu queria escrever e não consegui. Eu estou me devendo há um ano escrever esse artigo. É pegar as revistas científicas da área da saúde e ver porque toda revista tem as dimensões. Pegar os artigos mais atuais de relato de caso e ver como é que eles foram estruturados. Como é que foi a metodologia, como é que foi o relato, como é que eles trouxeram, para a gente poder ter um panorama, na verdade, de como é que eles utilizam o relato de caso, quais são as experiências e quais são as metodologias que eles utilizam.
Mas é isso, gente. E outra coisa, isso se aplica não somente no relato de caso. Quando a gente traz a profundidade, a problematização, isso tem que ser em qualquer um dos nossos trabalhos. Numa boa introdução, tem que ter uma boa problematização. Os resultados das nossas pesquisas, os resultados das nossas investigações precisam ser discutidos por meio de uma problematização. Então, eu preciso problematizar aquela fala. Tá certo? Porque tem uma parte que é interpretativo, ou seja, eu vejo a fala e eu interpreto da maneira que eu, de fato, né, que é meu, subjetivo. Mas isso precisa ser, de fato, dialogado com outros autores para poder criar-se um escopo de teórico, né? Então, esse aprofundamento, ele não somente é no estudo no relato de experiência, ele também é para as outras modalidades de artigos científicos que a gente vai produzir, principalmente nos resultados. Né? Que aí é uma outra vertente que a gente pode trabalhar isso num outro momento, que é, de fato, o que é o resultado, o que é a discussão, e aí a discussão traz a problematização, traz o aprofundamento, né? Então, é assim que a gente precisa, né, pensar que a gente vai produzir os trabalhos. Mas relato de experiência não é um pecado, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Mas eu também não posso deixar de dizer das minhas inúmeras inquietações por, de fato, receber como professor relatos de casos que eu fico me tremendo, mas eu compreendo, e como eu sou docente, a minha função, além disso, é educar, então, pego na mãozinha dele, dela, digo, olha, não é bem assim. Sabe, eu tento adequar para ver se a gente, pelo menos, consegue ver algo mais consistente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que corre às léguas das minhas orientações, mas tem alunos que, na verdade, gostam, porque quando eu oriento, quando eu leio, eu leio. Não sou de meio termo de jeito nenhum. Se você me convidar para fazer isso, eu vou ler e vou corrigir, inclusive, a margem, a letra, o português e a teoria. Então, assim, eu só consigo fazer isso quando eu enche o texto de controle de alterações. Mas é isso. Mas pode prosseguir, Nicolas, aí. Pronto. E agora, já, como você já falou um pouquinho, né, a gente está fazendo aprofundamento teórico e tudo, eu queria lhe perguntar, assim, em algumas revistas, né, tem aquela coisa tipo assim, use 25% de referências atualizadas. Só tem essa coisa meio assim, né? E a gente sabe que quando a gente, por exemplo, entra no PubMed da vida, no Google Acadêmico, a gente joga puericultura, tem, sei lá, 1000 artigos diferentes, fontes diferentes. E aí, para a gente, né, que está começando eu queria lhe perguntar, na sua opinião, né, assim, qual seria um jeito de olhar para uma referência e dizer, isso aqui é passível de utilização, ou então isso aqui tem sinais gritantes, eu vou fugir dessa referência, isso aqui um embasamento ruim para o meu texto, enfim, esse tipo de... Uma primeira coisa na busca, né, nas bases bibliográficas é que, número um, a gente só vai acessar as bases bibliográficas que a gente já conhece a sua procedência. Tá certo? Então, a gente não pode estar acessando qualquer base ou inserindo, procurando qualquer artigo científico. Essa é a primeira coisa. A gente tem na área da saúde muitas bases. E com a matrícula de vocês da UFC, vocês conseguem acessar as melhores bases bibliográficas do mundo. Não sei se vocês sabem disso. Mas, por exemplo, no Periódicos CAPES, na abazinha CAF,
Eu esqueci agora o que significa café, que é quase café, café lá em cima, você consegue acessar as melhores bases, só porque tem a matrícula da UFC. Vocês sabiam disso? Que a UFC, a US, talvez, eu não sei se a Unifor tem parceria, mas a UFC, até porque até hoje eu utilizo com a minha senha do doutorado. Essa é a primeira coisa. Então, não tem como você não acessar bons artigos. Não tem. Se acessar um EBSCO da vida, acessar um Psychoinfo da vida, um PubMed da vida, um Medline da vida, um Lilex da vida, um Cielo da vida, não tem como ter bibliografias contestáveis. E outra coisa, a nossa função não é fazer a avaliação do mérito do artigo, prestem atenção. A nossa função é buscar os artigos mais atualizados. O que o estado da arte fala? O estado da arte fala que a gente precisa pegar a bibliografia dos últimos 5 anos. Se a gente não encontrar muito, a gente estende mais 5 anos. Então, a gente tem aí 10 anos. Nós estamos em 2021, possivelmente a gente precisa buscar artigos de 2010 até agora. Mas é um pecado, é um crime acessar artigos abaixo de 2010? De jeito nenhum. Porém, para esse extrato que a gente está conversando, nós precisamos de, buscar literaturas com estado da arte mais atualizado. E quando a gente acessa o artigo, a gente não vai estar ali avaliando o mérito. A gente vai estar lendo e vai estar adequando. Gente, vamos ler. Aí a gente pode ser crítico, porque nós somos leitores. A criticidade a gente pode ter. Eu leio o artigo, gente, eu não gostei, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Então, tá, nós não vamos utilizar essa literatura. Dispensa esse artigo. Mas isso é um crivo de avaliação seu. Se ele estar ali, ele teve um determinado mérito. A menos que a comunidade científica, foi aquilo que eu falei no início, quando a gente publica, não é o fim. Olha aí o exemplo que vocês trazem. Não é o fim. Pelo contrário, você vai estar sendo veiculado para o mundo inteiro, todo mundo vai ler. Se tiver alguma contestação, eles vão entrar em contato com a revista, vão fazer uma nova análise e vão retirar o artigo. E os autores precisam se retratar. Se estão ali, é porque tem uma determinada qualidade. Por mais que você ache erros, como eu já achei em alguns artigos. E pode ter sido um erro do ahead of print, pode ter sido um erro da própria publicação, pode ter sido um erro que passou pelo autor e ele não corrigiu, porque também a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso, mas o caminho da publicação, ele é uma via crucis, tá? Você publica, você envia, primeiro tem que passar pelo crivo do editor, o editor autoriza, coloca 2 pares, se os pares forem divergentes, ele convida um terceiro parecerista, ele devolve para o autor, se for ter que acatar, se for aprovado com alterações, o autor tem que colocar, deixar nota linha, deixar nota cor, desculpa, volta para a revista avalia de novo, e aí, quando a revista dá o aval, você ainda recebe o ahead of print, que você tem que conferir tudo, e aí vai ser publicado. É uma via tortuosa e de aprendizado ao mesmo tempo. Isso eu estou falando de algumas revistas brasileiras. Quando você publica fora, em revistas renomadas, eles pedem o seu banco de dados. Por exemplo, a PLOS ONE, que é uma revista A1 na saúde coletiva, que a gente publicou, acho que foi recentemente, agora em 2020, um artigo com o Instituto Nacional de Câncer, uma universidade acho que foi do México, e a UFC, inclusive com a Maria Lúcia, que foi essa uma das nossas publicações, a gente teve que mandar o banco todinho das entrevistas, tá? Não sei quantas mil páginas, eles pediram os bancos para conferir se aquele excerto, trecho,
que a gente retirou das entrevistas, os usuários tinham falado. Então, assim, para vocês virem como é criterioso. Então, assim, a avaliação é essa. Primeiro, acessar bases confiáveis, e vocês estão no interior da UFC, não tem do que reclamar sobre isso, não tem. Não tem, porque, olhe, vocês têm uma gama de possibilidades. Depois eu posso até compartilhar aqui a tela e vou dizer onde é que vocês entram, tá? E aí vocês vão ver a dimensão. Quando vocês entram no Periódicos CAPES, tem assim, se vocês não entrarem com o proxy da UFC, se estiverem acessando de casa, vai dizer assim, você está acessando a página geral do Periódicos CAPES. Ou seja, você tem, que já é muito, você tem direito a X revistas, X coisas. Quando você entra no CAF, isso triplica. Gente, tem a EBSCO que você consegue, tem artigo científico que você consegue salvar em MP4, escutar em qualquer coisa que você queira, escutar o artigo científico, para vocês terem ideia, da EBSCO. Tá? Então, assim, vocês têm muita gama. Então, não tem como dizer que aqueles artigos não são científicos ou que tem algum desmérito. Agora, eu posso ler e não gostar. Ixi, isso aqui não responde, não condiz com o que eu desejo. Deixa de lado. Passa para o próximo, né? Vamos fazer igual como a Bíblia manda. Eu amo o próximo, tá? Então, próximo, então, já traz aí o próximo artigo e descarta aquele outro. E com relação ao estado da arte, é isso que eu estou falando para vocês. Vamos primeiro acessar os últimos 5 anos. Se a gente não tiver uma grande quantidade, ou que, na verdade, a gente ainda encontra inconsistências, ou que ainda não responde àquilo que a gente deseja, aí a gente já pula para um extrato maior, aí estende mais 5 anos. São publicados muitos artigos científicos dia, não sei calcular quantos, mas a gente tem aí muito mais de 4.000 artigos científicos nas distintas áreas do conhecimento que saem diariamente, então a gente não pode dizer que a gente está, né? E aí é aquilo que também a gente depois pode pensar, que é a maratona do conhecimento, qual é o termo que eu estou utilizando, qual é o descritor, qual é o unitermo, tem todas essas questões de busca que ajudam a gente a encontrar os artigos que a gente deseja. Mas não se preocupem. Outra coisa também é, quando eu publico um artigo, que eu coloco abaixo do resumo as palavras-chave, muitas vezes o autor coloca palavra-chave que não tem muita relação com o seu artigo, e às vezes a gente se confunde. É por isso, talvez, que também aconteça isso. Nossa, eu achava que esse artigo falava sobre isso da puericultura, mas não fala. Mas você foi atraído pelo título, ou foi atraído porque você colocou um descritor que achava que ia trazer aquilo que, né, que você imaginava que tinha. E aí, às vezes, você não tem. Mas isso é um equívoco do pesquisador. A gente coloca a palavra-chave que a gente deseja. Se não for contestado pelo editor, nem for contestado pelos pares que leram o artigo, vão ficar aquelas palavras-chave. Porque geralmente eles leem o artigo e opinam, gente, dizem, olha, essa palavra-chave não é adequada para o conteúdo do artigo. Isso é sério, por quê? Porque quando a gente vai buscar nas bases, a gente busca pela palavra-chave. E aí você coloca a palavra-chave achando que vai, né, ter referências, fontes que falam sobre aquilo que você deseja. Quando você acessa, você vê que não é bem assim. Você não é o artigo dos seus sonhos, né? Mas é isso, não se preocupem com essa questão do mérito, não. Se preocupem em ler um resumo. Como é que a gente se apaixona pelos artigos? A gente se apaixona pelo título, vai ali lendo o resumo, gosta, e aí desce para o artigo, né? Vai lendo ali a introdução e tal, aí chega num determinado momento e diz, não vai sair angu desse milho. E aí eu desisto de ler esse artigo.
Sarinha, tu tinha levantado a mão, amiga? Não, não tem problema de usar, Sara. Não tem de maneira alguma, né? Problema de usar referências antigas, né? É tipo um date mesmo. Colocou aqui na coisa. É tipo, o encontro mesmo, você e o artigo. Então, não tem problema. Agora, o que a gente precisa ter cuidado, né? Quando é uma temática atualizada, que a gente sabe que tem publicações, então a gente tem que ter só um crivozinho de, de que será que não tem uma coisa mais nova do que isso aqui? E aí a gente tem que ficar com essa pulguinha atrás da orelha, né? Mas é óbvio que vão ter artigos que são consagrados, que trazem teorias que na verdade não foram ainda ressignificadas. Então a gente tem muita coisa sobre isso. É bem o que acontece com os livros, né? Os livros, eles são imortais. Nossa, se não tiver um prefácio mais novo, aquele livro ele sempre vai estar atualizado. Eu não consigo, é óbvio, se eu for falar da história da epidemiologia, da história das epidemias e pandemias, né? Não sei se ainda existe esse livro na UFC, mas parecia aquele Em Nome da Rosa, que se você colocasse a língua no livro, acho que você morria. De tão velhinho que esse livro era. Eu não sei se ainda tem lá na biblioteca da UFC, eu adorava. E aí ele fala sobre a história da epidemiologia, a história do escorbuto, a história de um monte de coisa. Muita gente reproduziu essa história em artigos de epidemiologia, mas o livro continua consagrado, de 1900, não sei nem quando, né? Tudo bem, você não vai. Fica meio estranho você colocar isso, mas se for preciso, você vai colocar. Por que não? E você sustenta, né? Porque às vezes as pessoas, né? Que é uma questão também muito interessante para a gente discutir. Eu adoro discutir sobre esse tema porque traz um monte de coisa que a gente vai lembrando. Muitas pessoas criticam as nossas publicações, mas às vezes elas nem entendem. Principalmente os artigos qualitativos, sabe? Assim, a própria professora Maria Lúcia, muita gente, assim, tipo, a gente já juntos já teve tanto embate com revista científica por conta de questões e perguntas que são muito elementares de pessoas que não entendem de pesquisa qualitativa que a gente fica assim abismado. E aí a Maria Lúcia faz um outro artigo científico só para explicar aquilo que a pessoa está perguntando no artigo, só para vocês terem ideia. Tipo assim, 5 páginas de parecer, porque a gente precisa responder, né? Que é um outro momento da publicação. Quando vem um parecer, a gente tem que responder. E aí a gente responde de forma muito didática, ponto por ponto, né? Se contrapondo ou concordando. Se for bem estruturado, eles aceitam. E é do mesmo jeito, é quando a gente coloca artigos um pouco mais fora do padrão de 10 anos. Sustenta aquela referência. Olha, essa referência trata-se de um artigo publicado no ano tal, dos autores tal. A gente quer aqui pontuar o significado, né, a importância teórica desse artigo, já que você tem que sustentar. Porque simplesmente assim, tire essa referência porque essa referência é antiga. Que referência é essa? Agora, quando você lê o contexto da citação indireta ou direta que você fez disso, e aí você diz, não, eu acredito que a gente consiga ter essa informação num artigo mais atualizado. Aí é uma outra coisa. Acontece muito. Acontece de eu dizer assim, menino, traga uma referência mais atualizada, porque esse aqui você consegue achar mais atualizado. Muitas vezes esse tratamento, ele não é mais um tratamento adequado. Né? Eu faço isso muito com os alunos da fisioterapia. Então, assim, tipo, ó, no TCC, será que essa técnica fisioterapêutica não tem alguém que converse com ela mais atualizada? Será que é assim mesmo? Eu
não sou fisioterapeuta, não entendo da técnica, mas eu entendo de referência e sei ler. Então, vamos ver se a gente consegue ver uma manobra diferente. Será que não tem alguém que fale mais atualizado do que isso? Tá? Do mesmo jeito na medicina, na enfermagem, na farmácia. Mas isso não é um crime, tá? A gente pode colocar referências antigas, contanto que a gente sustente e, e fale da importância dela na construção daquele trabalho. Amigos, eu tinha esgotado aqui as perguntas que eu tinha planejado, os tópicos principais, e aí eu abro para os meninos saber se alguém tem mais alguma pergunta, alguém tem mais alguma dúvida que eu acho que tá todo mundo reflexivo agora. A Renata tá É, falando aqui no grupo da gente que tava com a cabeça explodindo, assim, os emojis. Acho que tá todo mundo assim. Não, e de fato, eu queria primeiro agradecer ao professor, porque realmente a sensação que a gente tinha era que a gente estava um pouco perdido, né? Os nossos dois professores orientadores, né? O professor Marco Túlio e a professora Tati, não sei se o senhor chegou a conhecê-los, mas eles fizeram mestrado comigo e o Marco Túlio fez doutorado comigo. pronto. O Marco Túlio no mestrado e, e o Marco Túlio fez doutorado comigo. Ainda é da minha turma de doutorado. Pronto. Então, assim, são dois presentes que o Prodaf ganhou ano passado. E a gente está muito feliz com a orientação deles, orientando nossos casos que a gente está discutindo e tudo, mas a gente sentia que a gente precisava um pouco mais de maturidade para a pesquisa, né? E começar a amadurecer esses conceitos principais, essas diferenças principais. E eu sinto que esse primeiro momento já foi muito esclarecedor. Já deixo o convite, porque eu vou lhe perturbar. Então, a permissão, pedindo permissão de perturbar, porque talvez a gente vá assim querer precisar de novos encontros para continuar, né? Amadurecer os próximos passos. E é isso. Então, queria, se os meninos tiverem alguma intervenção também, inclusive só para no chat. Eu agradeço, Nicolas, a E é isso. Então, eu oportunidade, queria. primeiro de conhecer vocês, né? Assim, satisfação. E eu acredito que foi uma conversa bem leve. Na verdade, eu acho que eu conversei sobre várias coisas, assim, que a gente poderia esmiuçar cada uma delas. Mas eu acredito que tem que ser, né, encontros distintos para a gente poder estar explorando, tá? Não se preocupe, você tem o número do meu telefone, você tem o meu e-mail. De forma, a minha vida é um pouco corrida, mas eu sempre gosto de ajudar. Então, assim, eu gosto muito de ajudar. E o que tiver ao meu alcance e no tempo que eu posso, eu faço questão de ajudar. E eu tenho muito interesse de disseminar isso. Quanto mais pessoas falando sobre pesquisa, sobre cuidado, sobre produção de conhecimento, para mim é uma alegria, né? Porque a gente sabe que a gente está utilizando isso para o bem e para produzir algo que as pessoas vão ler. Então, assim, isso me deixa muito feliz. Então, mesmo com a minha vida corrida e etc., né? Mas eu me coloco, se você me fizer convites, se o grupo fizer convites antecipadamente, professor, você pode nesse dia, nessa hora, não se preocupe, se não tiver nenhuma agenda, né, digamos assim, mais importante, eu faço questão de participar. Então, fica o canal aí aberto, adoro a Tatiane, adoro o Marco Túlio, então será um prazer demais. Que bom, fico muito feliz que eles são orientadores de vocês, são duas figuras fantásticas, que eu tenho muito respeito e muito carinho por eles dois, tá certo? E inclusive externalize um abraço para eles quando vocês tiverem contato, tá? A gente tem pouco contato. Inclusive, o Marco Túlio, às vezes, na residência, ele participa da formação de supervisores, então, de vez em quando, eu tenho ali um contato com o Marco Túlio. Mas é isso, Nicolas e grupo, é sério, eu sigo à disposição. Quando vocês tiverem
né, que se organizarem no planejamento, se organizarem nas coisas, aí vocês fizerem os planejamentos, professor, a gente precisa conversar sobre isso, porque eu acho que a gente vai começar por aqui. E aí a gente começa por aqui, tá certo? Talvez no próximo semestre a gente vai conseguir, não sei, se encontrar também, não sei como é que vai ser isso, mas se não, a gente tem essa via remota, que a gente consegue estar em qualquer lugar e a gente consegue conversar. Mas também, se for o caso, dentro das agendas, a gente pode encontrar uma salinha com a lousa, com data show, e a gente pode também, né, de forma distanciada, se encontrar presencialmente. Me colocar à disposição aí para a modalidade que vocês desejarem. E agradeço muitíssimo a oportunidade. Eu falei aqui de uma forma muito genérica, muito ampla. Perdão aí se foi, né, que eu conversei sobre várias coisas, mas é porque eu fui me instigando à medida que você ia fazendo as perguntas, e cada pergunta gera um monte de outras questões que eu não poderia deixar de tocar e que são importantes para o desenvolvimento da pesquisa, tá certo? E para a produção do conhecimento, que quanto mais ser conversado, melhor será. E com certeza vai atingir as pessoas que a gente deseja, né? Ou seja, com a nossa produção, com nossos cuidados, a gente vai levando também saúde e vida para as pessoas, tá bom? Mas foi uma satisfação muito grande estar com vocês. A gente que agradece, professor. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, professor. Beijo, gente. Vamos matutar. Beijo. Bom final de semana.